Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje vamos falar sobre ângulos determinados por retas transversais. Vamos lá? Ângulos opostos pelo vértice. Consideramos duas retas R e S, essas retas aí que estão se cruzando e se encontrando naquele pontinho. Cruzam em um ponto V, formando quatro ângulos de medidas. Aí estão os quatro ângulos A, X, B e Y aqui à esquerda, conforme mostra a figura. Os ângulos de medidas X e Y são chamados ângulos opostos pelo vértice, ou abreviado OPV, ângulos opostos pelo vértice. Dá para ver pela imagem que eles estão opostos, já que o vértice é aquele pontozinho lá. Também são opostos pelos vértices os ângulos de medidas A e B. É notório também que ele está oposto ao ângulo B, de acordo com o referencial desse ponto que é o vértice. Observe que os lados do ângulo de medida A são formados pelos prolongamentos dos lados do ângulo de medida B. Sim, justamente isso. Dá para ver na imagem que quando se prolonga aí, os lados ele forma o ângulo A e forma o ângulo B. E ângulos opostos pelo vértice, Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Vamos mostrar que essa afirmação é verdadeira. Olha só. Então, vamos considerar o seguinte, que esses ângulos aí, eles estão formados aqui por essa reta R, que é A mais Y, é um ângulo que vale 180, Então, eu posso dizer que A mais Y é igual a 180. E também que o ângulo formado pela reta S, A mais X, ele é 180. Então, A mais X igual a 180. Então, se ambos são iguais a 180, eu posso dizer que A mais Y é igual a A mais X. E aqui eu tenho o quê? A de um lado, A de outro. Se eu passar esse A para o primeiro membro, vai ficar A menos A igual a zero. Então, eu posso tirar eles aqui e eu tenho que Y é igual a X. Ou seja, os ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. O mesmo vai ocorrer para esse ângulo aqui. Então, eu posso dizer que o ângulo Y é igual a X e que se eu chamar esse ângulo aqui de B, vamos ter que o ângulo A é igual a B, usando também a mesma analogia. Beleza? E a gente tem também os ângulos adjacentes. Dois ângulos são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado comum. Na figura ao lado, AOB, o chapéuzinho no O, significa que o ângulo está em O. Então, seguindo a imagem, AOB é esse ângulo aqui. E o ângulo B, olha só, BOC, esse ângulo em azul, são ângulos consecutivos. Note que eles têm em comum apenas o lado OB e não tem pontos internos em comum. Então, para um ângulo ser consecutivo, basta que ele venha aqui depois do outro, tem aqui esse lado comum. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Agora falando sobre ângulos adjacentes. As duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, obtemos aqui 8 ângulos. Falando agora dos ângulos correspondentes. Olha só, dadas as duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esses ângulos que estão em azul, eles têm o mesmo valor. Até porque nós podemos ver o quê? Que essa reta R formando esses quatro ângulos e essa reta S formando esses outros quatro ângulos, eles são basicamente um espelhado, se essas duas retas aqui elas são paralelas. Então, A ele é igual ao ângulo C, congruente ao ângulo C, porque eles são opostos pelo vértice. Então, o A também é congruente ao E e o G também é congruente ao C. E segue a mesma analogia para os ângulos em vermelho. Beleza? Olha só, o que a gente acabou de falar. A e E são ângulos correspondentes, já que as retas R/S significa paralelas, então A e E são congruentes. Os ângulos C e G são congruentes, B e F são congruentes e D e H é congruente também. Aqui é os chamados
ângulos correspondentes. Vamos resolver um exemplo. Fica melhor para a gente entender esses conceitos. Então, olha só. Dois ângulos correspondentes, determinados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, medem 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90 graus. Determine o valor de x. Olha só, se ele está falando que esses ângulos são correspondentes, né, interceptados por duas retas transversais, então, pelo que a gente viu, eles são congruentes. Então, podemos escrever que 2x mais 40 vai ser igual a menos 3x mais 90. E aí, passa esse 3x para o primeiro membro, vai ficar positivo, 2x mais 3x. E depois vamos passar esse 40 para o segundo membro. Então, 90 está positivo, passa negativo. 2x mais 3x é 5x. 90 menos 40 é igual a 50. Então, esse 5 ó, que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 50 dividido para 5 vai ser igual a 10. Logo, né, o valor de x vai ser igual a 10 graus. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Dois ângulos correspondentes determinados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, mede 2x mais 40 e menos 3x mais 90. Determine a medida de cada um desses ângulos. Então, basicamente, as contas que a gente fez aqui, ó, olha só, são as mesmas equações, né? 2x mais 40 e menos 3x mais 90. Mas ele quer saber a medida de cada um desses ângulos. Nós não encontramos lá no exemplo anterior que x é igual a 10, representando 10 graus. Então, vamos substituir x em cada uma dessas equações. Então, 2 vezes 10 mais 40 vai dar o valor de um ângulo. 2 vezes 10 é 20. E 20 mais 40 é igual a 60. Então, esse ângulo tem 60. Vamos ver o valor do outro. Substituindo lá por 10 menos 3, nessa equação aqui, vezes 10 mais 90. Menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 30 mais 90 vai ser igual a 60. Isso é claro que eles teriam que ter o mesmo valor, né? Já que eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles são congruentes, né? Pelas explicações que a gente viu da retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vamos aqui para mais um exemplo. Determine o valor de x e y, sabendo que R e S são paralelos. Olha só, se são paralelos, eu já posso dizer que y ó, é igual a 210, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu já sei que y é igual a 210. E agora me resta calcular o valor de x. Opa, esses ângulos aqui, ó, eles têm um valor de congruência, porque eles são ângulos correspondentes, não é isso? Então, eu sei que esse ângulo todo, ele vale também 210, porém eu quero saber o valor de x e de y. De y, ele já indicou aqui, y é esse ângulo e a gente já viu que y é igual a 210. Então, ó, 7x é igual a esse ângulo aí, que é 210. Esse 7 que está multiplicando passa dividindo, vamos ter que 210 dividido por 7 vai ser igual a 30 graus. Então, o valor de x é 30 e o valor de y é 210 graus. Beleza? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!